Diálogo Sem Fronteira, hoje tem a satisfação de receber a professora Cristina Meneghello, do Departamento de História da Unicamp. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. A professora Meneghello, ela tem trabalhado com o tema da história, além de ter feito toda a formação aqui no Brasil, também participou de pesquisas no exterior, em particular no Reino Unido, e atualmente é coordenadora das Olimpíadas de História. E esse tema é um tema fascinante porque todo mundo pensa, quando fala em Olimpíada, pensa em Olimpíada de matemática, de física, de coisas assim, mais concretas e tradicionais. Como é que foi que surgiu essa ideia de fazer uma Olimpíada de História e quais as suas características, professora? A nossa ideia da Olimpíada de História surgiu justamente percebendo isso que você comentou, Pedro Paulo, que tradicionalmente as Olimpíadas são nas áreas de exatas, de biológicas, então nós já temos a Olimpíada de Matemática, a de Química, a de Robótica, e a área de Ciências Humanas não estava representada em nenhuma Olimpíada. Então nós enviamos ao CNPq, que cuida das Olimpíadas Científicas, uma proposta ainda em 2008 para realizar a primeira Olimpíada, que aconteceu no ano de 2009. E, para nossa surpresa, essa proposta foi aceita, foi apoiada pelo CNPq, e nós criamos essa oportunidade para as pessoas responderem e estudarem história de um jeito diferente numa competição, que é uma competição com nível baixo de competitividade, é uma competição muito coletiva, muito interessante, e nós estamos espantados com a receptividade que teve a proposta de uma Olimpíada de História, porque ela de fato é uma Olimpíada nacional, e nossa última edição, que terminou na semana passada, teve participantes de todos os estados do Brasil. Então nós percebemos que de fato havia uma demanda represada pela possibilidade de abordar o tema da história do Brasil e trabalhar com documentos históricos, com imagens, e os professores dos colégios e os alunos responderam de uma forma fantástica. Quer dizer, em outubro de 2010, que foi quando foi realizada essa segunda Olimpíada, vocês conseguiram trazer pessoas do Brasil inteiro, de todos os estados da federação. É um desafio tremendo. Como, em termos logísticos, como é que vocês conseguiram apoio, inclusive, das instituições para trazer todas essas pessoas? Quantas pessoas estiveram envolvidas? Olha, quando a Olimpíada iniciou, quando as inscrições iniciaram, nós estávamos com 43 mil participantes. Mas uma das características da Olimpíada é que várias das suas fases são feitas online. Então, os estudantes eles vão respondendo a questões que têm um dia certo para aparecer, e depois para serem recolhidas. Cada fase da Olimpíada fica por uma semana online. E essas fases são eliminatórias. Embora nós tenhamos desenvolvido uma metodologia interessante, que é uma eliminação bastante suave. Então, da primeira para a segunda fase, nós passamos 90% dos participantes, eliminamos apenas 10%. E nós observamos que isso é muito saudável, porque muitas vezes aquele grupo, aquela equipe que não está muito envolvida, ao ver que mudou de fase, imediatamente começa a participar com mais afinco da Olimpíada. Quando nós chegamos na última fase, que é a que acontece aqui na Unicamp, aí estamos falando de uma prova dissertativa, E aí temos um público de 1.200 pessoas. Dessas 1.200 pessoas, 900 são alunos, 300 são professores. Por quê? A nossa Olimpíada é feita em equipe, ou seja, são 3 estudantes e o professor, que é uma espécie de capitão da equipe. Os estudantes podem ser do 8º e 9º anos ou do ensino médio. Pode ser inclusive mista, cada um de uma série escolar diferente. Nessa última prova, eles já não podem contar com o auxílio ou a orientação do seu professor. E nós fazemos um esquema bastante ousado, eu diria quase megalomaníaco, para trazer essas 1.200 pessoas. Fazem a prova no pavilhão básico, depois fazemos as cerimônias no ginásio da Unicamp, e tudo isso organizado pelo Museu Exploratório de Ciências aqui da Unicamp, que é um museu robusto, com uma equipe muito pequena de funcionários. Contando assim, nos dedos, nós temos cerca de 10 funcionários. E organiza um evento desse porte. E também muito interessante o que você menciona, que a história é colocada num museu exploratório de ciências, que também é uma
um rompimento com uma visão muito tradicional de ciência, né? De que a história não seria como uma ciência. Acho que é muito interessante isso. Essa é outra característica das que mais me orgulham em relação à Olimpíada. Eu trabalho no Museu de Ciências aqui do Unicamp, sou diretora associada, mas a clareza que o museu teve para que esse conhecimento das ciências humanas, de modo geral, sejam entendidos como conhecimentos científicos, né? E a abertura que ele teve para um evento desse porte, que vem ficar ao lado de outras atividades e de outros programas que o museu tem também nas áreas de astronomia, de nanotecnologia, esse espaço que existe para a Olimpíada de História, eu acho que mostra uma concepção muito aberta de ciência que nós temos aqui no Museu do Unicamp. Especificamente a respeito das provas, a primeira pergunta que as pessoas devem se fazer é o seguinte: muitas pessoas têm uma visão da história como sendo uma coisa muito chata, porque é uma coisa de você decorar datas e fatos e que aconteceram no passado, quando aconteceu isso, quando foi tal coisa, datas comemorativas. Então, talvez muitas das pessoas que estejam assistindo a esse nosso programa tenham essa pergunta: como é que são essas perguntas e quais foram os critérios que vocês estabeleceram? O que vocês perguntam e o que é que se espera de respostas? São essas perguntas tradicionais, essas datas e fatos? Não, como é que é isso? De modo algum. Inclusive, um dos participantes nesse último ano fez um comentário que a nossa Olimpíada é divertida e charmosa. E eu gostei muito desse comentário porque, de fato, nós estamos muito distanciados dessa visão tradicionalista da história, dos grandes nomes, dos eventos presos em datas que devem ser lembradas. Por isso, exatamente, nós concebemos uma Olimpíada pela internet, na qual o aluno pode estudar, pode consultar livros, pode consultar-se com seus colegas, com o professor. Nós observamos, conversando com os professores finalistas, que alguns baixam as questões da prova e fazem junto com toda a classe. Outros deixam os alunos responderem sozinhos e depois simplesmente dão uma ou outra opinião. Cada grupo estabeleceu uma sistemática. Como as pessoas podem estudar, ler e consultar, não tem sentido a decoreba, não tem sentido a resposta pronta, porque é isso que desvaloriza a história. O que valoriza o ensino de história, o estudo de história, é você ter tempo para ler, para refletir. E outra característica que